Boa tarde, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, quero começar por agradecer a vossa presença. Neste dia em que vamos fazer, não é um lançamento, porque o livro já saiu há uns meses, mas há apresentação, o que é curioso até, porque é um livro que tem um intervalo temporal, portanto é o Arena do João Fazenda, em que ele reuniu cartoons de 2004 a 2024 e entretanto já aconteceu muita coisa desde que entramos em 2025, portanto também é interessante falarmos deste livro agora já com alguma perspectiva. Agradeço, claro, ao João Fazenda por ter feito este livro connosco e ao Rui Cardoso Martins, também autor da Tinta da China, com quem temos estado a publicar não só os livros novos que ele vai escrevendo, como a recuperar livros que ele tinha publicado antes e que ainda não tínhamos, mas acho que agora já temos todos. Faltava-nos Se Fosse Fácil Era para os Outros, que, portanto, sim, dos romances só nos faltava isto e agora temos todos. Portanto, obrigada, Rui, por ter aceitado fazer esta apresentação. E, Rui, passo desde já a palavra para tu nos dizeres algumas coisas sobre este tema. Já dá? Obrigado eu, Catarina, obrigado a todos que estão presentes, obrigado, claro, ao João, meu amigo João. É a primeira vez que faço a apresentação de, digamos assim, uma arte, não posso dizer que me é estranha, porque acompanho o trabalho do João há muito tempo, mas uma arte que de maneira nenhuma pratico. Isto é, não é bem verdade que eu sei desenhar razoavelmente bem uma cabeça de cavalo. Foi o próprio João que me disse uma vez, mas isso deveu-se ao facto de, durante décadas, só desenhar cabeças de cavalo, sempre no mesmo ângulo. Eu só vou dizer isto porque espero ter aqui uma conversa muito franca com o João sobre o seu método, sobre aquilo do seu trabalho que está em causa, que é importantíssimo. Este livro é incrível, como disse a Catarina, passa, não vamos dizer em revista, mas passa em retrospectiva, mas também com imensas perguntas que são colocadas logo ao passado e ao que vem, não é? Precisamente do poder de cada página deste livro. E quando eu estava a dizer que fazia desenhar uma cabeça de cavalo, eu uma vez apanhei o João num momento de imodéstia, que é uma coisa raríssima no João, que muitos apontam com razão que é demasiado humilde na apresentação do seu talento, da sua visão do mundo, que é importantíssimo, não só em Portugal, como muitos sabem, e se não sabem passarão a saber, porque algumas delas direi eu, no mundo inteiro, particularmente onde as coisas estão a mexer. E esse momento de imodéstia foi quando o João me disse: eu sei desenhar tudo. E ele está a rir-se, mas é verdade, nós sabemos, nós que acompanhamos o trabalho do João, vemos que ele é capaz de desenhar tudo. Ele não chegou à imodéstia de dizer o mesmo que disse Picasso, quando lhe perguntaram: você pinta tão bem, você pinta tão bem, porque é que pinta as coisas que pinta? Sempre pinta, é dos melhores pintores do mundo, se quiser. Ele disse: eu provavelmente pintaria melhor do que Rafael, portanto tenho o direito de fazer aquilo que quero. Esta comparação, que poderá parecer exagerada, para mim não é, conheço o João e a sua absoluta dedicação àquilo que está a fazer. E esse é um dos primeiros atributos do trabalho tão sério como este, tão constante. Um cartunista, e já vamos ver a diferença, como é óbvio, entre aquilo que às vezes se chama o ilustrador
desenhista de humor e o cartunista, no sentido, vamos mesmo admitir, mais nobre. E este trabalho tem que ser um bocado como são os cronistas, tem que ser um trabalho constante de acompanhamento do mundo e de si mesmo, não é? Porque ninguém consegue fazer um trabalho artístico com esta densidade, esta leitura do mundo, se não pensar também sobre o seu lugar nele. Uma das coisas que eu gostava de destacar, não sendo a pessoa que saiba desenhar, como vos disse, é a maneira. Eu já assisti, eu tive a sorte de assistir a um pouco do método de trabalho do João, quando faz, por exemplo, as figuras, caricaturas para a revista New York, que é uma das revistas mais importantes do mundo, como sabeis, e a quantidade como se dirá, esquiços, de tentativas, de desenhos, de traços, de retratos que vai fazer até atingir aquilo que, para minha surpresa, disse-me ele, a partir de uma certa altura já não precisa, estamos a falar de um trabalho de captação dos traços de alguém que não conhece pessoalmente e, de repente, neste método absoluto de dedicação, que são horas e horas de trabalho, ele chega um momento em que já não precisa de ver a fotografia para, digamos, atingir a essência do retratado. De tal modo, sei eu, tenho algum acesso privilegiado ao João, por vias da amizade, por vias de outras ligações, até porque já fiz um trabalho muito bom com ele, numa serigrafia, faço só um bocadinho sobre isso. E o João faz esse trabalho. E ao mesmo tempo, naquela capacidade que ele tem de fazer tudo, ele consegue captar, isto é, fechar a natureza, fechar os seres humanos, os animais, num traço fechado, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade, como eu poucas vezes vi, para simplificar e para largar a cor, e para largar os contornos, e para deixar que as figuras se criem sem precisarem de estar aprisionadas pelo traço das siglas, digamos assim. E isso é uma coisa que eu parece-me que é rara, e que eu gostava que o João nos explicasse um bocadinho qual é o seu mestre, quais é que são de facto os seus mestres. Há um que me parece evidente aqui numa caricatura do Alberto Lonjardim, as mãos dele parecem muito João Belmont, podemos falar assim, são mãos disformes, torcidas, salsichas gordas, com uns dedos assim meio fálicos, desagradáveis, e noutras, como nós sabemos, é de uma suavidade, as mãos, os gestos, as pernas, os sapatinhos compridos, porque o João também faz extraordinária, não só caricatura política, não só cartoon político, como extraordinário trabalho de ilustração infantil. Ilustração, mais uma vez, não é só ilustração, é narração, digamos assim. É criar através do seu desenho uma narrativa, uma coisa que a mim, que eu tento fazer com palavras, me diz muito. Daqui a bocado vou aqui fazer um exercício muito rápido, mas o João é também um grande leitor de jornais, de revistas, mas também de literatura. É um homem que acompanha, desculpem um bocadinho, chamado homem, um rapaz de design que acompanha o que melhor se faz na arte, não só do cartoon, mas da arte como arquiteta, da Raquel, da pintura, de certo, da arquitetura, já disse, da escultura, e tudo isso reflete uma cultura imensa, um cosmopolitismo quase estranho para quem está tantas horas a trabalhar, fechado, portanto é preciso uma abertura tecnológica ao mundo, imagino também, mas a abertura tecnológica não serve de nada se não houver uma abertura mental, porque para chegar a este resultado espantoso de ele saber, em cada desenho que nós vemos,
o que é que está em causa? O que é que está em causa? Cada desenho, quando abrirem e começarem a abrir o livro, sim, este livro já existe, este livro já tem uma história, não estou a fazer propriamente uma apresentação nova, este livro já existe, já existiu nas páginas da Visão, nas páginas do Expresso, há mais alguma? Nas duas publicações importantíssimas em que o João e o Ricardo Luz Pereira, como é óbvio, isto é uma espécie de dupla, mas aqui se vê também que é de facto uma dupla. Eu estive aqui a pensar no não são ilustrações, de facto. Aliás, por aquilo que sei, que dirás melhor, vocês têm um método de trabalho interessante, que é não revelarem um ao outro exatamente o que é que vão fazer. Isto é, há uma ideia básica, cada um desenvolve por si, coincidente ou não, com aquilo que vai aparecer no texto do Ricardo e aquilo que vai aparecer no desenho do João. E eu acho que é esse o grande segredo da riqueza, porque nunca nenhum destes desenhos que estão neste belíssimo livro Arena precisa de texto. Às vezes ajuda apenas o tipo, para a gente se situar um bocadinho, para nos situar um bocadinho no que está em causa. Mas, e é esse exercício que eu depois gostaria de fazer um bocadinho, aqueles que eu não entendi, às quais não cheguei diretamente, são 20 anos, não é? São 20 anos de acompanhamento da realidade política e da realidade social portuguesa, não só, sempre com um traço urgentíssimo, ou às vezes grosseiro de propósito, e eu estava a falar na questão do Ricardo, eu acho mesmo que podíamos até inverter a coisa, isto é, se quiséssemos chamar ilustrador, podíamos transformar o texto escrito, se quiséssemos chamá-lozinho da ilustração, da belíssima ideia que está por trás, da elaborada ideia que está por trás de cada desenho. Tinha aqui uma ideia que é ao mesmo tempo leve e pesado, assistimos a estes 20 anos, às vezes ficamos deprimidos com estas figuras, com os momentos que nos recordam, e a caricatura serve precisamente para isso, também para realçar os traços das pessoas e das situações, e às vezes há aqui momentos em que me senti fisicamente irritado com o que passamos, por exemplo na Troika, com as injustiças que existem em Portugal, com a hipocrisia política, com a violência policial, com a maneira de ser dos políticos e das políticas, mas sempre com este traço que é de captar ao mesmo tempo a cara de alguém, se for preciso, ou diluí-la naquilo que ela faz. João, eu estava aqui a pensar, satirizar, criticar, estilizar, estiletizar, não sei se este verbo, estiletizar, isto é usar um estilete precisamente para mostrar, para fazer, aliás, os desenhos de antes, as gravuras também se podem fazer com um estilete, é uma figura que não que é também real, não é? Um estilete é uma das armas do humor, não é só uma metáfora. Recordo, por exemplo, portanto, aqui temos o país, o mundo, a humanidade, o nosso tempo, o passado. Ficamos, claro, com vontade de ver o que é que o João vai fazer com tudo aquilo que já se desenha aqui, por exemplo, nas figuras desenhadas do presidente Trump, ainda no primeiro mandato, não é? E eu acho que o João provavelmente candidato a ser um dos melhores cartunistas do presidente Trump do mundo. Não só porque o desenhou muito para publicações norte-americanas, como o apanhou desde sempre, e apanhou até no lado mais triste da coisa. Há aqui um cartoon em que é ele, o presidente Trump, sentado em cima dos cartunistas e de todos os comediantes que tentaram combatê-lo, sentou-se em cima deles, o que também nos traz a percepção
Eu também já escrevi humor político, que é, às vezes as pessoas pensam que estão a fazer uma grande coisa e na verdade só estão a dar mais palco ao palhaço, à malta. Isso acontece aqui muito. Temos aqui, por exemplo, a figura de José Sócrates. Acabámos de saber que vai ter mais dois julgamentos de branqueamento, tem agora mesmo notícia que vai ser juntado ao processo, que é que o João, que ele é tão vigarista, tão genuinamente vigarista, que o João, na minha opinião, optou por fazê-lo um bocadinho mais infantilizado, mais simples, mais uma espécie de perfil. O Paulo Portas sempre atrás de máscaras, o Cavaco, que é verde, é londoso, tem uma lesma na língua, está numa espécie de bossa, sempre que fala, como às vezes o povo diz, um bocado a múmia falante. Isto só para dizer que o João não tem problema em colocar um tal estilete em cima dos traços psicológicos, não só físicos, das pessoas e dos protagonistas. Passos Coelho, que aparece como um vampirizado e ao mesmo tempo menino da lágrima, o António Costa, gorducho, sempre a correr de um lado para o outro, trapalhão, capaz, portanto, de espalhar ao comprido, o Marcelo com olho azul, que é uma espécie de ingênuo simplório, ou um Mefistófeles, um diabinho disfarçado, aquele olho azul que eu meio perdido, que o João escolhe para lhe dar. Eu não sei se é essa a intenção, mas é assim que eu leio. O povo português sempre a correr atrás de um prejuízo qualquer, não é? Sempre a correr atrás de qualquer coisa que está a correr mal, nem que seja de um clique, nem que seja do turismo desenfreado, nem que seja de uma orquestra em que está a ser manipulado, sentido também de prejuízo de ridículo. E aqui refiro-me, mais uma vez, agora quase desmentindo o que disse sobre Trump, aquele trampolineiro da extrema-direita que assumou e cresceu, entretanto, no nosso país, à custa de mentiras idiotas, nem vou dizer ainda. Só para dar mais uma ideia, que me parece importante, num desenho do João e neste filme, isto é, neste livro, do princípio ao fim, sentimos isso, também podia ser. Encontramos aquilo que eu acho que deve existir em qualquer obra de arte, isto é, nós começamos a ver e acabamos de outra maneira. Há aqui um percurso, nem que ou subimos a qualquer sítio mais elevado para ver as coisas, isto é o que pode acontecer, por exemplo, com um bom poema, um bom filme, um bom romance, não? Ou um sítio mais baixo, que dá a percepção de que estamos metidos num sítio complexo, escuro, complicado. E o humor também serve para isso, estou antes a dizer, o humor não é ligeirar, o humor é aprofundar as coisas, eu digo isso, e depois é uma alegria quando tenho provas como esta. Enfim, é isto, o desafio que eu tinha era apenas abrir ocalhas e pensar assim, bom, cá temos, abrir ocalhas, e aqui temos os turistas e os turistas desenfreados, até nos telhados a beber cervejas, e na praia ninguém está a desfrutar a praia, está toda a gente a tirar fricos, até dentro de água, a peixes apanhados pela cauda, ocalhas mesmo, como vocês estão a ver. Aqui temos duas cenas interessantes, Trump, lá está, e este parece feito agora, Trump a oferecer uma câmara colorida meio de circo, enquanto destrói a verdadeira câmara da imprensa, e neste caso a liberdade, com toda a violência, mas oferece uma câmara toda bonita, com as suas cores, e ao lado uma imagem quase surrealista, mas que estas sínteses que o João consegue são maravilhosas, de alguém que está numa televisão a misturar dois ácidos coloridos, destilando, portanto, mais
todas as coisas más que acontecem, infelizmente, através da má televisão em direto, e cada vez temos mais. Só mais uma ou duas. Temos assim coisas mais universais, como é o aniversário da queda do Lehman Brothers. Eu por acaso estava em Nova Iorque nesse dia, lembro-me bem do que foi. E esta imagem de um homem que vai para o desemprego, estes todos poderosos funcionários, com caixotes de cartão na mão e simbolizando também o fim de uma era, não é? Em que no fim de uma era, entretanto, já voltaram outras eras ainda piores, em que a alta finança e a falta de escrúpulos dos grandes bilionários levam este mundo, ninguém sabe para onde. Eu por acaso estou curioso de saber para onde, até já decidi, estou farto de dizer isto, viver mais 20 anos se conseguir, para ver o que é que aí vem. Imagino como daqui a 20 anos vais ter outro livro destes, não é? Temos aqui, por exemplo, uma situação, às vezes fala assim, quem é este? É o Rio, envolve uma cobra, uma víbora, que tem a cara daquele senhor de que falei há pouco, que está aqui a levantar o braço porque tem comichão, está a chegar de cima, num gesto muito parecido com um gesto nazi. E pronto, há uma fantástica que encerra isto, que é o futuro da humanidade, mandarmos homens para o espaço, para Marte, enquanto estamos uns chanatos em calções de banho miseráveis a tirar lixo para o chão na nossa própria casa. E são estas ideias fantásticas, sintéticas, que o João faz com ninguém, e quando digo com ninguém, mesmo com ninguém. Embora o João pertence, felizmente, a uma geração, tenho também a sorte de conhecer alguns, como a Cristina Sampaio, como o André Carrilho, o Nuno Saraiva, que sabem, e há outros, o João Belmonte ainda é vivo, não é? Que têm também uma espécie de, não vou dizer frente unida, que isto gera assim um bocado a política, mas também a política faz parte disto. A política é sabermos intervir contra o que está errado, e o João faz o que pode. Faz o que pode, não é? É o que nós podemos fazer. E vou passar a palavra ao João, já falei demais. Só queria fazer-lhe uma pergunta muito simples e agradecer-te. E tu que és tão bom com cabeças redondas carecas, quando é que me cartunas? Era a pergunta que eu tinha. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Em relação a esse cartoon, foi um dia destes, com certeza. Bom, obrigado também, quero agradecer ao Rui por ter aceitado fazer aqui a apresentação do livro. Muito obrigado. Tu deixaste aqui algumas pistas, coisas que eu vou tentar também responder. Antes disso, queria falar um pouco, queria explicar um pouco que livro é este. Este livro reúne, eu trabalho há mais de 20 anos, portanto agora já é do 21º ano, com o Ricardo Araújo Pereira, e assinamos em conjunto uma página, primeiro na Visão e hoje em dia no Expresso. E o Ricardo escreve uma crónica e eu ilustro essa crónica desde o primeiro dia, que foi, portanto, em 2004. Esse trabalho é um trabalho que começou por ser um trabalho típico de ilustração, ou seja, haveria um tema e eu ilustrava, e entretanto tornou-se um trabalho de cartoon. Para simplificar e explicar qual é a diferença, é que normalmente quando nós fazemos uma ilustração acabamos por ter um texto, há qualquer coisa mais de informação que recebemos para fazer um trabalho, e neste caso o Ricardo nunca partilhou um texto comigo e partilhou sempre um tema. E então isso continua a ser hoje ainda assim. No fundo, o Ricardo tem um tema que me diz qual vai ser, e eu depois faço uma imagem para esse tema, que às vezes casa muito bem com o texto do Ricardo e às vezes não casa, é mesmo ao lado.
Portanto, eu selecionei alguns daqueles casos que correram bem e que são os que estão aqui no livro. Este trabalho é um trabalho muito estimulante e também muito desafiante, porque há aqui também um privilégio, de alguma maneira, estar tantos anos a fazer um trabalho deste ano para a imprensa portuguesa, não é muito comum, e permite, de facto, olhar para uma obra, ter muito trabalho durante 20 anos, que permite fazer, de facto, olhar para esse trabalho todo, para essas imagens todas e fazer essa seleção e ter esta noção do tempo a passar pelo trabalho. O Rui falou aqui de questões de desenho e às vezes as mãos estão feitas de uma maneira, depois estão de outra. Bom, ao longo de 20 anos os meus cabelos ficaram brancos, eu tive filhos, o mundo mudou bastante e as minhas influências e a forma de eu também responder às coisas foi mudando, certamente. E isso reflete-se também na forma de desenhar e de olhar nas ideias e na forma de olhar para o mundo e para as figuras que aqui estão. Portanto, eu faço acabei por começar a desenvolver uma espécie de linguagem livre do texto e nesse sentido tornaram-se cartoons, porque na verdade eles funcionam, não todos, mas muitos deles funcionam sem o texto. Portanto, o livro não tem os textos, tem só de facto as ilustrações, cartoons neste caso. Eu durante bastante tempo pensei, bom, tenho aqui muito trabalho, como é que eu tenho que aproveitar e fazer qualquer coisa com isto, porque são muitas imagens e rapidamente, quando estive a fazer a seleção, pensei, vou fazer um livro com isto, porque o trabalho de imprensa também é um trabalho que se perde na espuma dos dias, como sabemos, e então percebi que a melhor maneira de organizar um trabalho deste género, tantas imagens, era organizá-las cronologicamente. Daí também esta ideia dos 20 anos, e organizá-las cronologicamente. Porquê? Porque nós, que trabalham em imprensa, e às vezes nós também como leitores, acho que eu temos essa sensação, os temas repetem-se. A sensação que eu já ouvi isto, ou esta personagem voltou, nós estamos sempre a falar das mesmas figuras, estes temas que não se resolvem, e quem está deste lado e quem está a trabalhar, muitas vezes também tem essa questão, também esse problema se põe à sua frente, porque de repente eu tenho mais uma notícia do Trump para desenhar, mais qualquer coisa sobre o Trump, e estou há um ano a desenhar o Trump, há 2 anos a desenhar o Trump, o que é que eu vou fazer mais, o que é que posso fazer, ainda que não tenha feito ou não tenha sido feito sobre o Trump. Falo do Trump neste caso, mas então na situação política portuguesa, as figuras são recorrentes, como muitos de vocês terão noção, e o privilégio, quando eu falo privilégio, é que ter 20 anos de trabalho permite encontrar essas recorrências temáticas que mostram também, no fundo, como é que nós vivemos com estas notícias, com estas figuras, e como elas se vão repetindo ao longo dos anos, como certos problemas, e muitos deles estão aqui, não se resolvem e se repetem. Por exemplo, isto já não me lembrava, foi uma surpresa minha, eu descobri um cartoon de 2006 ou 2007, agora não me lembro, sobre mães a dar à luz em ambulâncias na estrada, e de repente, 20 anos envolvidos quase, em 2023 estávamos com o mesmo problema, com se calhar aspectos ligeiramente diferentes, mas a história era a mesma. E de repente me passaram estes anos todos. E estas rimas que existem neste trabalho, que não são voluntárias, ou seja, eu não tenho noção destas rimas até começar a montar o livro e a perceber como isto tudo se vai organizando. Então, no fundo, também para mim foi uma surpresa revisitar estas imagens, estas figuras. Por exemplo, o Sócrates, a primeira imagem que aparece do Sócrates aqui no livro, o Sócrates era um comentador e estava a debater um debate com o Santana Lopes. Isso já lá vai há muitos anos. E, entretanto, no fim do livro, o Sócrates é um arco-íris e está...
e está a ser julgado, já foi primeiro-ministro e passou muita coisa. Portanto, só para perceberem o arco temporal, e no fundo, eu acho que o livro, para mim, mais do que as questões estéticas, que são certamente importantes, e eu reconheço muito e agradeço as palavras do Rui. O Ricardo diz que o meu traço, por exemplo, é um traço meio infantil. É verdade que eu sempre gostei de uma certa economia na imagem, algum lado quase dos traços essenciais. E esse trabalho é um trabalho também que tem muito a ver com o trabalho de imprensa, porque a imprensa exige respostas rápidas, é preciso ser muito rápido a responder aos temas, os prazos são curtos, portanto é tudo muito feito, é preciso uma destreza grande e de alguma maneira a forma de trabalhar também foi ao encontro dessas velocidades da imprensa. Mas dizia eu, para mim o mais interessante, até quase pôs-me de fora, sendo o autor, mas também sendo eu quase o leitor, olhando para as coisas, este trabalho todo, é perceber que os cartoons fazem parte da nossa memória coletiva. Eu entendo muito este trabalho como um trabalho que estava na imprensa e faz parte de uma memória visual destes anos. Eu acho que eles sobrevivem como documentos, sobretudo, e testemunhos do tempo. Claro que muito parciais, porque esta ideia, eu não sou jornalista, portanto também não acredito em parcialidade total, mas há sempre uma visão, uma participação e funcionam dessa forma, sobretudo, porque aí é importante o título. O título é a maneira de muitas destas imagens encontrarem uma âncora nos temas e de conseguirmos situar. E essa também foi um dos grandes desafios. Quais são as histórias que nós nos lembramos e aquelas que, enfim, se perderam, que já ninguém se lembra. E também foi esse desafio, perceber que imagens é que ainda fazem sentido hoje em dia recordar. E portanto, eu vejo muito isto quase como um álbum de uma fotografia de recordações coletiva. E também queria falar um pouco sobre a questão eu não era cartunista, portanto também aprendi a ser cartunista a fazer este trabalho. Acho que isso se nota no livro, vai mudando o registro. E agora perdi, peço desculpa. E também, agora perdi mesmo, estava com uma ideia. Não sei se estava queria só, agora voltar ao início mesmo, só para dizer que isso há aqui um lado também interessante, e voltando mesmo ao início da nossa conversa, este livro acaba, e bem, o último cartoon é do final de 2024, sensivelmente outubro. Ainda estávamos em plena campanha presidencial para a presidência dos Estados Unidos, para situar. E eu quis que de facto terminasse a seleção e terminasse nessa altura. E de facto, para perceberem como esta ideia do testemunho e dos documentos, o mundo mudou imenso desde janeiro de 2025. E portanto isto é quase como um livro de outro tempo, porque assim, há 6 meses já se passou tanta coisa, mudou tanta coisa, e esta voragem do tempo às vezes deixa-nos sem perspectiva sobre aquilo que nós vivemos, sobre as nossas histórias. E este livro também, nesse sentido, eu acho que pode contribuir para uma abordagem ligeira, não desfazendo o que tu disseste, mas cómica às vezes, sarcástica outras, crítica também, sobretudo é feita dos tesourinhos deprimentes da nossa história recente, e eu acho isso importante. Eu sempre achei que eu demorei um pouco até encontrar um tom para o meu trabalho, e essa ideia do ridículo, a velha
que é das ideias mais antigas do humor do revival. E nós cada vez mais precisamos de perceber, de nos distanciarmos das coisas e sermos um bocadinho mais, menos, não é menos sérios, mas perceber que há muitas que a nossa sociedade teve muitos momentos que são ridículos e que têm que ser resolvidos, e portanto encontrar essa distância, essa ironia. Claro que o grande desafio agora é nós vamos entrar numa época em que a ironia tem que ter legenda e portanto é um desafio, vai ser um desafio, não sei se daqui a 20 anos haverá outro livro assim, não sei exatamente por onde é que este tipo de trabalho caminha e que futuro é que tem, mas sei que o livro que existirá daqui a 20 anos a existir será muito diferente, porque este género de trabalho, o cartoon de imprensa, mesmo estas ideias em relação à forma de olhar o mundo, essa ironia, será outra coisa, porque assim também os tempos o exigirão de certeza. Obrigado. Obrigada, João. Não sei se alguém do público gostará de fazer uma pergunta, deixar algum comentário. Não, é sempre, as pessoas querem sempre. Mas nós ainda temos um tempinho e eu se calhar o que te perguntava até para terminarmos e também porque sei que continuas a fazer este trabalho, não é? Que eu sei que é como tu dizes, é cada vez mais raro ter esse privilégio de fazer semanalmente, até inclusivamente. Portanto, este ano em que parece que este livro já é de outra, não parece que é só do final do ano passado, parece que foi há muito tempo, tu continuas a fazer este registro, de certa forma. E o que eu te pergunto é se vai ficar, achas, não sei, isto é futurologia, mas achas que vai ficar cada vez mais difícil, ou seja, esta questão de o mundo que parece que nos estamos a encaminhar terá espaço e liberdade para tu poderes continuar a fazer este trabalho tal como fazes agora, não só pela questão se as pessoas continuam a compreender a ironia ou não, se de facto vai haver espaço para isto. E não sei, Rui, também poderás ter uma ideia sobre isto, mas se te vão deixar. Resumindo. Se me perguntas se me vão deixar, eu espero que sim. não posso esperar, não quero esperar outra coisa. Agora, como é que isto vai vir? Eu penso que este tipo de trabalho não vai desaparecer por uma razão. Ele só vai desaparecer nas páginas dos jornais, porque os jornais eventualmente vão desaparecer um dia. Para que pena, se calhar, as pessoas que estão aqui. Mas não vai desaparecer porque esta ideia do humor e a relação do humor com o poder faz parte da história da humanidade, não? Assumiu várias formas e tem. E depois chegou este ao desenho de imprensa, ao cartão de imprensa, a partir do século XVIII. Mas sempre existiu, portanto eu acho que isso não vai desaparecer. Mas não sei que contornos é que vai ter, porque esta ideia de precisar de legendas, as coisas precisarem de legendas, é quase um reflexo hoje em dia também de defesa para não sermos mal interpretados. Isso para mim é um problema grande, embora este tipo de trabalho obviamente seja um trabalho muito devedor de uma agenda mediática e que se legenda a ele próprio muitas vezes, mas rapidamente pode ser mal interpretado. E, portanto a legenda serve também como defesa. O problema
estarmos sempre a colocar legendas é que também serve também para o crescimento, porque o trabalho vai ficando cada vez mais simples e literal e isso não abona nem a favor de quem faz o trabalho, nem a favor da relação com os leitores. Uma das coisas que eu sempre tive presente, desde que comecei a trabalhar, é que eu devo trabalhar, eu não conheço os leitores, não conheço, mas devo trabalhar, primeiro trabalho dentro de um ecossistema que é muito concreto, que é dentro de uma agenda mediática, uma agenda de notícias. Uma agenda é uma arena de notícias que à partida tem que ser partilhada por quem vai ver os cartoons, as crónicas, ver os cartoons. E o que acontece hoje em dia é que rapidamente estas coisas saem desse contexto e são postas fora de contexto. Isto é uma novidade, pelo menos na escala em que é feito. Esse contexto muitas vezes é essencial para perceber o que é que está para dar sentido ao trabalho. O que tem acontecido, não é uma queixa, mas é de alguma forma vou percebendo isso, até nem sequer, não tanto no trabalho ainda em Portugal, mas no trabalho para fora, é que as coisas têm que ser mais inócuas e possível. Não podem ter subtilezas, segundo as mensagens, têm que ser, lá está, muito literais, porque ninguém quer correr riscos de haver más interpretações de qualquer coisa. E isso é um problema. Como é que nós temos saído daqui? Bom, não sei. Eu espero sempre que haja. Isto passa sempre também por uma exigência não só de quem faz o trabalho, mas também de quem lê, não é? E quem edita. E aqui infelizmente há muitos editores de comunicação social que, sabendo disto, estão reféns de questões económicas, então não podem perder leitores, enfim, é um ciclo que não afeta só isto, certamente. Mas diria que o grande problema hoje em dia, além deste, é depois termos ou seja, o próprio poder, as figuras do poder, como o Trump é o melhor exemplo desses todos, e como o Rui disse há bocado, por mais que nós desenhemos o Trump e criamos e façamos desenhos a gozar de alguma coisa, a ridicularizar, ele consegue ser mais ridículo, ele consegue, no fundo, tirar partido do seu lado ridículo. Olha, isso é uma novidade, é um grande desafio, é uma grande novidade porque, quer dizer, nós nunca, qualquer trabalho de humor, de cartoon, nunca vai conseguir competir, é muito difícil, porque só vai competir se for muito inteligente. E lá está, um trabalho muito inteligente não faz muito sentido neste registro. Pode ser mal interpretado, como estava a dizer. Obrigada, João. Nós agora temos de encerrar aqui, mas o João vai estar aqui no pavilhão da Tinta da China, aqui ao lado, a dar autógrafos para quem quiser, e se quiserem ver o livro também com mais atenção e com mais calma, estão todos convidados. Obrigada, boa tarde.